Nos próximos capítulos da novela Quem Ama Cuida, uma reviravolta completamente inesperada deixará todos em choque. Durante a leitura do testamento final de Arthur, uma carta misteriosa surgirá e mudará tudo. Diante de todos, Ademir fará um anúncio que deixará o ambiente carregado de tensão. Atenção! O Dr. Arthur deixou um presente surpresa para cada pessoa desta sala. Mas existe um detalhe: para alguns, esse presente vale uma fortuna. Para outros, será uma surpresa devastadora. O silêncio tomará conta do local. Ninguém saberá o que esperar. Ao mesmo tempo, o depoimento na delegacia reunirá todos os suspeitos do caso. A pressão aumentará a cada minuto. E então, algo impressionante acontecerá. Uma testemunha-chave surgirá de forma inesperada. A situação ficará ainda mais tensa quando o delegado encarar todos os presentes e revelar: eu já sei o que aconteceu naquele dia. Eu sei quem empurrou o Arthur. Eu sei quem é o verdadeiro culpado. Depois do funeral de Arthur, todos acreditavam que nada mais poderia acontecer. Mas estavam enganados. Uma nova carta aparecerá misteriosamente. E por causa dela, Ademir convocará uma reunião urgente. Enquanto isso, Ulisses estará visivelmente preocupado. Sozinho com Pilar, ele falará em tom sério: Pilar, nós precisamos manter a nossa postura. Temos que parecer surpresos. A mulher estranhará imediatamente. Mas como você ficou sabendo dessa carta? Ulisses engolirá seco. Por um instante, ficará sem reação. Então responderá: isso não importa. O importante é que você finja surpresa quando ela for lida. Eu também não faço ideia do que está escrito ali. As palavras dele não conseguirão tranquilizar Pilar. Pelo contrário, a vilã sentirá um arrepio percorrer seu corpo. Será que é um novo testamento? Será que o Arthur mudou tudo antes de morrer? Ela respirará fundo. O medo começará a tomar conta de seus pensamentos. Não sei, Ulisses. Estou com um péssimo pressentimento. Algo muito grave vai acontecer. Por alguns segundos, Pilar deixará escapar um pensamento perturbador. Eu até cheguei a pensar que o Arthur estivesse vivo. Parece que ele continua brincando com a nossa cara. Ela tentará debochar da situação, mas nem ela acreditará nas próprias palavras. Ulisses reagirá imediatamente. Para com isso, Pilar. Nem de brincadeira diga uma coisa dessas. Enquanto isso, Ingrid também demonstrará estranheza com toda a situação. O meu tio sempre foi uma verdadeira caixa de surpresas. Pelo que eu soube, ele deixou algo específico para cada pessoa. Um presente particular. E não apenas para os irmãos. Para todos os que foram convocados para esta reunião. As palavras da jovem cairão como uma bomba. Pilar arregalará os olhos. O nervosismo tomará conta dela. A vilã ficará completamente desconcertada. E como você sabe disso, Ingrid? Eu não estou gostando nada dessa história. Todo mundo parece estar escondendo alguma coisa. Pela primeira vez, Pilar começará a sentir que pode estar prestes a perder o controle da situação. Ingrid dará de ombros, tentando parecer indiferente. Eu só ouvi comentários. É apenas fofoca. Foi isso que me contaram. Mas aquelas palavras serão suficientes para deixar Pilar ainda mais inquieta. A vilã começará a andar de um lado para o outro. A ansiedade tomará conta dela. E se eu estiver nessa lista? Afinal, eu fui convocada indiretamente. Ela olhará para Ulisses em busca de respostas. Ulisses, será que eu estou certa? Será que o Arthur se casou com a Adriana apenas para provocar a gente? E no final das contas ele nem deixou a fortuna para ela. Pilar começará a criar teorias cada vez mais ousadas. Vai ver, ele dividiu tudo entre todos nós. Talvez essa história toda tenha sido apenas uma enorme brincadeira. Uma última provocação dele. As palavras da mulher deixarão Ulisses completamente imóvel. Por alguns segundos, ele ficará sem saber o que responder. A preocupação ficará estampada em seu rosto. Então ele balançará a cabeça negativamente. Eu não sei, Pilar. Mas chega de suposições. Daqui a pouco vamos descobrir a verdade. Ele fará uma pausa e continuará. Agora é melhor irmos. E é melhor chegarmos separados. Não podemos dar motivo para ninguém desconfiar de nada. Quanto menos comentários levantarem sobre nós,
melhor. Pilar concordará em silêncio. Apesar do medo que sentirá, saberá que o irmão tem razão. Pouco tempo depois, os dois chegarão ao escritório. Separadamente, tentando agir com naturalidade. Mas a tensão será impossível de esconder. Ulisses estará visivelmente nervoso. Pilar também. Assim que se encontrarem no local, eles acabarão se aproximando discretamente. Ulisses falará em voz baixa. Mantenha a calma. Daqui a pouco vamos entender o que está acontecendo. Pilar apenas concordará com a cabeça. Enquanto isso, Diná estará ao lado de Edivaldo. A antiga empregada não conseguirá esconder sua curiosidade. Edivaldo, o que será que vai acontecer aqui hoje? O advogado do Dr. Arthur fez questão de chamar a gente. Será que existe alguma coisa para nós nessa carta? Os olhos da mulher brilharão por um instante. Depois de tantos anos de dedicação. Será que o Dr. Arthur finalmente reconheceu tudo o que eu fiz por ele? Será que me deixou alguma coisa de valor? Edivaldo ajeitará os óculos e responderá com cautela. Calma, Diná. Logo a gente vai descobrir. Mas eu concordo com você. Tudo isso está muito estranho. O ex-mordomo observará o ambiente ao redor. Cada detalhe aumentará ainda mais suas suspeitas. Olha só. Já tem muita gente aqui. E parece que ainda vão chegar mais pessoas. O doutor Ademir pediu para esperar antes de começar a leitura. Isso significa que existem mais nomes nessa lista. Edivaldo estreitará o olhar, sentindo que algo muito maior está prestes a acontecer. Tem alguma coisa por trás disso tudo. Eu tenho certeza. Diná continuará com a pulga atrás da orelha. Cada minuto de espera parecerá uma eternidade. E enquanto empregados, familiares e convidados tentam entender o motivo daquela convocação misteriosa, Ulisses fará de tudo para sustentar a imagem de irmão preocupado e inocente diante de todos. Ao lado dos filhos e de Fábia, Ulisses tentará sustentar sua encenação. Diante das fotografias de Arthur, ele enxugará algumas lágrimas falsas e suspirará profundamente. Ah, meu irmão! Como eu sinto a sua falta! Por fora, parecerá abalado. Mas por dentro, sua preocupação será outra. Fábia se aproximará imediatamente. Os olhos da mulher estarão mais interessados na herança do que no luto. Eu ainda não consigo acreditar em tudo isso. Ulisses responderá com aparente tristeza. É difícil aceitar que o Arthur realmente morreu. Mas Fábia logo esclarecerá o que realmente está pensando. Não estou falando da morte. Estou falando dessa reunião. Que carta é essa? E que presentes são esses que ele deixou para cada pessoa? A mulher baixará a voz, cada vez mais curiosa. Será que o Arthur deixou alguma coisa valiosa para mim também? Isso tudo está muito estranho. Ulisses sentirá o sangue gelar. Rapidamente, repreenderá a esposa. Para com isso, Fábia. Pelo menos finja que está comovida. Mostra um pouco de tristeza. Não podemos dar motivos para ninguém desconfiar da gente. A mulher engolirá seco, percebendo o tom sério do marido. Está bem. Você tem razão. Mas nem ela conseguirá esconder o nervosismo. Poucos segundos depois, Fábia sentirá um aperto no peito. Uma sensação ruim. Um pressentimento difícil de explicar. Eu não sei. Algo me diz que hoje vai acontecer uma coisa muito séria. Ulisses observará a esposa em silêncio. Mas antes que possa responder, novas pessoas chegarão ao local. Silvana aparecerá acompanhada de Tiago. Ao perceber que todos já estão reunidos, ela se aproximará rapidamente do filho. Falando em voz baixa, quase cochichando. Faz uma cara de tristeza, Tiago. Agora mesmo. O rapaz revirará os olhos. Sem nenhuma vontade de participar daquela encenação. Eu não consigo, mãe. Eu nunca gostei do tio Arthur. Ele era egoísta. Não tenho motivo para chorar. Silvana respirará fundo, tentando controlar a irritação. Então finge. Pelo menos hoje. Esse é um dia importante. Vamos descobrir o que realmente está acontecendo. A mulher estreitará os olhos, cheia de esperança e interesse. Eu ainda acredito que, nos últimos momentos de vida, o seu tio caiu na realidade. E decidiu não deixar tudo para Adriana.
As palavras serão ditas em tom de segredo, mas revelarão exatamente o que ela deseja: dinheiro, poder, herança. Enquanto isso, a tensão no escritório só aumentará. Cada pessoa presente carregará suas próprias expectativas, seus medos, seus interesses ocultos. E no meio daquela reunião cercada de mistérios, uma figura passará praticamente despercebida. Rosa, mantendo distância de todos. A mulher escolherá um canto discreto para observar tudo. Seu olhar estará fixo na movimentação, atento a cada detalhe. Com as mãos trêmulas, ela sussurrará para si mesma: é melhor eu ficar aqui. Quero ver tudo o que vai acontecer. Sua voz falhará por um instante. As lembranças voltarão com força, porque eu nunca vou esquecer o que vi naquela noite. Rosa sentirá um arrepio percorrer seu corpo, dos pés à cabeça. O medo ainda estará vivo dentro dela. E enquanto os presentes aguardam a misteriosa leitura da carta de Arthur, o clima ficará cada vez mais pesado, cada vez mais sufocante, como se uma verdade perigosa estivesse prestes a explodir diante de todos. Por fim, Adriana e Elisa chegarão ao local. No mesmo instante, todos os olhares se voltarão para as duas. Olhares frios, cheios de desprezo. Alguns sequer tentarão esconder a indignação. Adriana sentirá o peso daquele julgamento silencioso. Mesmo assim, fará um enorme esforço para não abaixar a cabeça. Ela se manterá firme, determinada. Afinal, estava ali para ouvir as últimas palavras deixadas por Arthur. Mas o que a jovem ainda não imagina é que existe algo muito estranho acontecendo naquele lugar. Algo que poderá mudar completamente o rumo da história. Nesse exato momento, Toniel aparecerá logo atrás delas. Visivelmente apressado, nervoso, quase sem fôlego. Sua expressão será a de alguém que está tentando impedir uma tragédia. Ao avistar a neta, ele correrá em sua direção. Adriana, vamos embora daqui. Por favor. Eu estou com um péssimo pressentimento. A jovem ficará surpresa com o desespero do avô, mas continuará decidida. Eu não posso ir embora, vô. Me desculpe. Agora tente se acalmar. Daqui a pouco o Dr. Ademir vai explicar tudo. Precisamos ouvir o que ele tem para dizer. Toniel não gostará nem um pouco da resposta. A inquietação dentro dele só aumentará. Mas antes que consiga insistir, algo chamará sua atenção. Um detalhe aparentemente simples, mas extremamente suspeito. Ele perceberá que Ademir está se afastando discretamente do centro da sala. O advogado seguirá para um cômodo ao lado. Poucos segundos depois, Pilar fará exatamente o mesmo. A cena despertará imediatamente a curiosidade de Toniel, porque os dois precisariam conversar escondidos naquele momento. Desconfiado, ele decidirá investigar. Com cuidado para não ser visto, aproximar-se-á da sala. Seu coração começará a bater mais rápido. Então ouvirá uma conversa que o deixará completamente perplexo. A voz de Pilar surgirá primeiro, carregada de nervosismo e cobrança. Escuta aqui, Ademir. Você me prometeu. Precisa deixar tudo exatamente como foi combinado. Aquelas palavras farão Toniel congelar. Por um segundo, ele não entenderá o que está acontecendo. Mas então ouvirá a resposta do advogado. E tudo começará a fazer sentido. Fica quieta, Pilar. Ou você quer que tudo desmorone? Nós trabalhamos duro para chegar até aqui. Temos um acordo. Você entendeu? Toniel arregalará os olhos, sentindo o choque percorrer seu corpo. Um acordo? Que acordo era aquele? O que eles estavam escondendo? Ademir então se aproximará ainda mais de Pilar e começará a cochichar algo em seu ouvido. Toniel não conseguirá ouvir cada palavra, mas ouvirá o suficiente para entender que existe uma armação em andamento. Uma armação muito maior do que ele imaginava. Nesse instante, outras pessoas começarão a se aproximar do corredor. Percebendo o risco de ser descoberto, Toniel recuará rapidamente. Seu coração estará disparado. Sua mente tentará processar tudo o que acabou de ouvir. Não pode ser. Eu não acredito numa coisa dessas. O homem ficará profundamente abalado, mas saberá exatamente o que precisa fazer. Eu tenho que contar para Adriana. Agora mesmo. Sem perder mais um segundo, Toniel seguirá apressado em direção à neta. Desesperado, determinado.
convencido de que ela corre um grande perigo, e disposto a alertá-la antes que seja tarde demais. Adriana, você precisa me ouvir. Agora mesmo. Toniel segurará o braço da neta, completamente aflito. Seu rosto estará pálido. Seus olhos revelarão um medo que ele não conseguirá esconder. Eu acabei de descobrir uma coisa muito importante. Mas Adriana estará emocionalmente esgotada. Tudo o que aconteceu nos últimos dias terá consumido suas forças. A morte de Arthur, as acusações, os olhares de desprezo, a pressão constante. Tudo isso estará pesando sobre seus ombros. Calma, vô. Nós já conversamos sobre isso. A jovem tentará manter a serenidade, mas sua voz estará trêmula. Eu disse que vai ser rápido. O doutor Ademir já vai começar a leitura. Ele já está pronto. Toniel balançará a cabeça negativamente. Cada segundo parecerá precioso. Não pode esperar. Tem que ser agora, Adriana. Nós não temos mais tempo. A urgência em sua voz será evidente, mas Adriana não conseguirá enxergar a gravidade da situação. Tomada pela ansiedade e pelo sofrimento, ela acabará perdendo a paciência. Já chega. Daqui a pouco nós conversamos. Os olhos da jovem começarão a se encher de lágrimas. Será que o senhor não percebe? Está tudo muito difícil para mim. Eu não aguento mais tanta pressão. Toniel ficará sem reação. Ao ver a neta naquele estado, sentirá o coração apertar. Por um instante, respirará fundo, tentando encontrar as palavras certas. Mas antes que consiga dizer qualquer coisa, a voz de Ademir ecoará pela sala, interrompendo completamente a conversa. O advogado reaparecerá diante de todos, com uma expressão séria, controlada, sem demonstrar qualquer nervosismo. Vamos dar início à nossa reunião. O silêncio tomará conta do ambiente. Todos se voltarão para ele, ansiosos, inquietos, cheios de expectativas. Ademir continuará. O verdadeiro motivo de todos estarem aqui hoje é esta carta. Quem conhecia o Dr. Arthur sabe que ele era um homem de ideias muito peculiares. Algumas vezes até excêntricas. Mas também era um grande homem. O advogado erguerá o envelope diante dos presentes. E ele deixou instruções muito claras. Esta carta deveria ser lida após sua despedida. Em qualquer circunstância. As palavras provocarão arrepios em vários dos presentes. Ademir então acrescentará. Pelo visto, o Dr. Arthur acreditava que algo importante poderia acontecer. E por isso decidiu revelar uma verdade nesta mensagem. A curiosidade tomará conta da sala. Todos se aproximarão, tentando não perder uma única palavra. Enquanto isso, Pilar sentirá um frio percorrer sua espinha. Ela se inclinará discretamente na direção de Ulisses. Escuta. Estou com um péssimo pressentimento. Tenho a sensação de que isso vai ser assustador. Ulisses tentará aparentar tranquilidade, mesmo sentindo o mesmo medo. Calma. Vamos ouvir primeiro. Daqui a pouco saberemos. Do outro lado da sala, Silvana observará tudo atentamente. A esperança ainda estará viva dentro dela. Ela cochichará para Tiago. Será que a Adriana continua herdando tudo? Mesmo com a morte do Arthur naquela noite. Tiago permanecerá sério, sem demonstrar entusiasmo. Eu não sei. A tensão crescerá a cada segundo, até que Pilar perderá a paciência. Com um sorriso forçado, ela olhará para Ademir. Então vamos em frente. Acabe logo com esse suspense. Leia o que o meu querido irmão deixou para todos nós. Ademir assentirá. Lentamente, abrirá o envelope. O simples som do papel sendo retirado fará o silêncio se tornar ainda mais pesado. Todos prenderão a respiração. Então o advogado abrirá a folha, ajustará a postura e começará a ler as palavras deixadas por Arthur. Meus queridos, se vocês estão ouvindo esta carta, é porque eu já não estou mais entre vocês. A emoção tomará conta do ambiente, mas a carta apenas começará. Durante toda a minha vida, procurei ser uma pessoa generosa. Mesmo quando essa mesma generosidade raramente voltou para mim. As palavras de Arthur cairão sobre a sala como uma flecha.
E muitos dos presentes começarão a sentir que aquela carta guardava muito mais do que simples despedidas. A voz de Arthur continuará ecoando pela sala através da leitura de Ademir. Apesar de tudo, eu dei a cada um de vocês oportunidades que construí sozinho. Entendo que a vida nem sempre foi fácil. Por isso, decidi deixar um último presente para algumas pessoas. Todos prestarão ainda mais atenção. A expectativa crescerá rapidamente. Arthur continuará. Mas não se trata de um presente qualquer. Alguns têm valor financeiro inestimável. Outros possuem um significado muito especial. Cada presente foi escolhido por um motivo. O comentário provocará uma verdadeira agitação entre os presentes. Imediatamente, vários começarão a imaginar que foram escolhidos. Diná será uma das mais empolgadas. Ela segurará o braço de Edivaldo e abrirá um enorme sorriso. Eu sabia. Eu tenho certeza de que o Dr. Arthur deixou alguma coisa para mim. Finalmente ele reconheceu tudo o que eu fiz. Depois de tantos anos ao lado dele. A mulher quase não conseguirá conter a animação. Mas Edivaldo tentará trazê-la de volta à realidade. Calma, Diná. Pelo amor de Deus. O advogado ainda nem terminou de ler. Mesmo assim, Diná continuará sonhando acordada. Do outro lado da sala, Ulisses também não esconderá a empolgação. Um sorriso surgirá em seu rosto. Um sorriso que ele tentará disfarçar. Tomara que o Arthur tenha escrito isso há muito tempo. Antes das nossas brigas. Antes do processo de interdição. Talvez até antes do casamento com Adriana. A esperança começará a tomar conta dele. Quem sabe ele tenha deixado alguma coisa para mim. Talvez aquele casamento tenha sido apenas um impulso. Ao ouvir aquilo, Pilar também sentirá o coração acelerar. Pela primeira vez desde o início da reunião, uma ponta de esperança surgirá dentro dela. Tomara. Vai ver, o Arthur finalmente caiu na realidade. A mulher apertará discretamente a mão de Ulisses. Os dois trocarão um olhar carregado de expectativa. Mas ninguém perceberá que Ademir ainda não terminou. O advogado continuará a leitura. As pessoas selecionadas receberão seus presentes diretamente em suas casas. Peço apenas que aguardem. A frase causará uma nova onda de comentários. Mas logo depois, o silêncio tomará conta do ambiente. Porque a carta simplesmente terminará. Pilar franzirá a testa. Sem acreditar. O quê? Era só isso. Acabou. Ademir dobrará a folha com tranquilidade. Então responderá. É isso mesmo, Pilar. A leitura terminou. Todos já podem ir embora. A reação será imediata. Muitos ficarão decepcionados. Outros frustrados. E alguns ainda mais curiosos do que antes. Afinal, ninguém descobriu quem receberia os misteriosos presentes. Mesmo assim, os convidados começarão a deixar o local. Um a um. Ansiosos. Tentando adivinhar o que Arthur preparou. Mas quando todos acreditarem que a reunião finalmente acabou, algo inesperado acontecerá. A porta se abrirá de repente. E o delegado surgirá no local. Sua chegada causará um enorme impacto. Todos pararão imediatamente. O ambiente ficará em silêncio. A tensão voltará a crescer. Sem perder tempo, o delegado caminhará diretamente na direção de Adriana. Seu semblante será sério. Preocupante. Adriana. Por favor. Você precisa vir comigo agora mesmo. Toniel arregalará os olhos. Elisa também ficará chocada. Adriana sentirá o coração disparar. O quê? Mas agora... Doutor, o que está acontecendo? A jovem dará um passo à frente. Tomada pela ansiedade. O senhor descobriu alguma coisa? O delegado permanecerá sério, sem revelar detalhes. Não posso explicar neste momento. Você só precisa vir conosco agora. Aquelas palavras farão um frio percorrer o corpo de Adriana. E todos os presentes perceberão que alguma coisa muito importante acabou de acontecer. Todas as suas perguntas serão respondidas na delegacia. A resposta fria do delegado fará o coração de Adriana acelerar ainda mais. Ela tentará insistir, tentará entender o que está acontecendo, mas não receberá nenhuma explicação. Toniel ficará desesperado. Ao perceber que a neta será levada, ele avançará alguns passos. Adriana.
Eu preciso falar com você. Preciso falar agora. Seu desespero chamará a atenção de todos. Mas a confusão será grande demais. Pessoas entrando e saindo. Comentários por todos os lados. Nervosismo tomando conta do ambiente. No meio daquele tumulto, Toniel não conseguirá se aproximar da neta. Poucos instantes depois, Adriana será colocada na viatura e levada sem sequer ouvir aquilo que o avô tanto precisava contar. Toniel ficará imóvel, sentindo uma angústia cada vez maior. Enquanto isso, os demais convidados voltarão para suas casas. Todos ansiosos. Todos esperando receber os misteriosos presentes deixados por Arthur. Mas para Toniel e Elisa, nada disso terá importância. Os dois estarão consumidos pela preocupação com Adriana. Algum tempo depois, Pedro chegará à residência. Assim que entrar, perceberá uma caixa elegante sobre a mesa. Era o presente enviado por Arthur para Adriana. O embrulho continuará intacto. Ninguém terá coragem de abri-lo. Ao ver Pedro, Toniel correrá em sua direção. Desesperado. Pelo amor de Deus, Pedro. Me diga o que aconteceu. Onde está a Adriana? Eu preciso falar com ela. Tenho uma coisa muito importante para contar. Uma coisa que só ela pode saber. Pedro baixará os olhos. Seu silêncio já será um aviso de que algo grave aconteceu. Então ele responderá: eu sinto muito. A Adriana foi presa. A notícia cairá como uma bomba. Toniel arregalará os olhos. Por alguns segundos, ele ficará sem conseguir respirar. O choque será forte demais. Instintivamente, levará a mão ao peito. A dor surgirá de repente. Violenta. Assustadora. Elisa gritará apavorada. Pedro correrá para ajudá-lo. Sem perder tempo, os dois o levarão imediatamente para o hospital. Enquanto Pedro e Elisa lutam para salvar a saúde de Toniel, Adriana viverá seus próprios momentos de desespero. Sozinha na cela. Sem entender o motivo da prisão. Sem saber quem a acusou. Sem imaginar o que está sendo preparado contra ela. A jovem caminhará de um lado para o outro. Inquieta. Abalada. Com lágrimas nos olhos. Cada minuto parecerá uma eternidade. Ao mesmo tempo, em outra parte da cidade, Pilar estará prestes a receber o presente deixado por Arthur. A caixa finalmente chegará. A expectativa tomará conta da casa. Reunida com os filhos, a vilã abrirá um sorriso. Finalmente! Vamos descobrir o que o Arthur deixou para nós. Cheia de esperança, ela abrirá o embrulho rapidamente. Por um instante, parecerá satisfeita. Mas tudo mudará no segundo seguinte. O sorriso desaparecerá completamente. Seu rosto ficará pálido, confuso, incrédulo. Dentro da caixa haverá apenas uma única rosa branca. Nada mais. Pilar ficará imóvel, tentando entender o que está vendo. Então a revolta explodirá. O quê? Mas que absurdo é esse? Que rosa é essa? A mulher gritará tomada pela fúria, sentindo-se humilhada, ridicularizada. Com raiva, arrancará a flor da caixa e a apertará com força entre os dedos. Maldito Arthur! Mas exatamente nesse instante, algo inesperado acontecerá. Escondido entre as pétalas, haverá um pequeno bilhete. Pilar franzirá a testa. Confusa. Lentamente, ela pegará o papel e começará a ler. Bastarão poucos segundos. Seu rosto perderá toda a cor. O ar parecerá desaparecer de seus pulmões. Um arrepio percorrerá seu corpo inteiro, da cabeça aos pés. Os olhos da vilã se encherão de puro pavor, porque aquela mensagem revelará uma verdade que ela jamais imaginou encontrar. E, pela primeira vez em muito tempo, Pilar entrará em completo desespero. As mãos de Pilar começarão a tremer. Seu rosto ficará completamente sem cor. Sem pensar duas vezes, ela rasgará o bilhete em pedaços minúsculos. Como se pudesse destruir a mensagem. Como se pudesse apagar a ameaça que acabará de receber. Ingrid observará a reação da mãe, sem entender nada. Mãe, o que está acontecendo? Mas Pilar nem sequer responderá. Tomada pelo desespero, ela sairá da casa furiosamente, batendo portas, ignorando qualquer tentativa de conversa. Alguns minutos depois, chegará ao escritório de Ademir. A mulher invadirá o local sem avisar.
completamente fora de controle. Assim que encontrar o advogado, avançará sobre ele, segurando-o pelos colarinhos. Ademir, que brincadeira é essa? Foi você quem inventou essa história? Foi você quem criou essa carta e esses presentes? O advogado ficará assustado com a reação dela. Tentando se soltar, responderá: claro que não. Aquilo estava anexado ao testamento do Arthur. Eu não inventei nada. Mas Pilar não acreditará. Ela começará a andar de um lado para o outro, cada vez mais nervosa, cada vez mais desesperada. Isso é impossível. Tem alguma coisa acontecendo. Alguma coisa que você está escondendo de mim. A mulher apertará os punhos. Então revelará o motivo de seu pânico. Eu recebi uma rosa branca. E junto dela havia uma mensagem, dizendo que a verdade vai vir à tona. O medo tomará conta de sua voz. O que isso significa? O que estão tentando dizer com isso? Sem perceber, Pilar acabará indo longe demais. Muito longe. Tomada pelo nervosismo, deixará escapar algo que jamais deveria ter dito. Significa que vão descobrir que foi você quem empurrou o Arthur a meu pedido. O silêncio será imediato, pesado, assustador. A própria Pilar perceberá o que acabou de revelar, mas já será tarde demais. Mesmo assim, continuará pressionando Ademir. Nós tínhamos um acordo. Um acordo por causa da fortuna do meu irmão. Se você não está brincando comigo. Se essa carta realmente já existia. Então me explica. O que está acontecendo? A mulher estará completamente descontrolada, sem imaginar que alguém acabará de ouvir tudo, do lado de fora da sala. Pedro! O rapaz terá chegado justamente naquele momento, e cada palavra atingirá seu coração como uma facada. Ele ficará imóvel, sem conseguir acreditar no que ouviu. Seu padrinho, o homem que sempre admirou, Arthur. Tudo indicará que foi vítima de uma traição monstruosa. E pior, envolvendo pessoas que ele conhecia. Pedro se afastará lentamente, com lágrimas surgindo em seus olhos. Devastado, confuso, sem saber em quem acreditar. Mas antes que consiga processar tudo, seu celular tocará. Será uma ligação do hospital. Toniel estará chamando por ele. Pouco tempo depois, Pedro chegará ao quarto onde o idoso está internado. Toniel parecerá abatido, mas também determinado, como alguém que finalmente decidiu revelar uma verdade guardada dentro de si. Ao ver Pedro, ele respirará fundo e dirá: eu nem sei como falar isso. Nem sei se você vai acreditar em mim. O rapaz sentirá o coração acelerar. Então Toniel continuará: mas eu acho que foi o seu pai quem empurrou o Dr. Arthur. Pedro ficará em choque, sem conseguir dizer uma única palavra. Toniel então contará tudo o que ouviu naquela reunião. Cada detalhe, cada suspeita, cada palavra que aumentou suas desconfianças. E naquele instante, a verdade começará a se desenhar diante dos olhos de Pedro. Uma verdade muito mais sombria do que ele jamais imaginou. Uma verdade capaz de destruir famílias inteiras e mudar para sempre a vida de todos os envolvidos.